Rússia é acusada de sequestrar crianças ucranianas e levá-las para o seu território. 8 múmias são encontradas no Peru, em um local que especialistas acreditam ser um antigo cemitério da era colonial. Testemunhas dão detalhes sobre o falecimento de Kazuki Takahashi, o criador do Yu-Gi-Oh! O aparecimento cada vez mais frequente de câncer em pessoas com menos de 50 anos, além do militar russo que buscou asilo na França e deve testemunhar contra Putin e trair o governo russo. Vamos falar de tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo. Se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente tem um absurdo da semana e hoje eu estou aqui com Lucas Cieca. Lucas Cieca aí pra galera. Ah, a galera te chama de Lucas, cara, não tenho culpa. É, mas é com K também, tem que lembrar isso pra galera. Putz, aí já é demais. Aí, né? O cara não sabe que até hoje meu nome é Fabio e não é Fábio. É, Falo tem bastante gente todo vídeo eu que manda começo. lá, Fábio. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio. E a galera, boa tarde, E aí, Fábio. bota o senhor Fábio. Senhor Fábio, quando fala senhor Fábio, aí me Senhor pega. Fábio, Aí eu dou risada, confesso, dou risada. Bom, e eu quero saber qual que vai ser a meta de likes então pro nosso absurdo da semana de hoje. Cara, eu quero a meta de like de 18.700 likes. 18.700 likes, então, e vamos começar na quinta posição com uma acusação muito severa contra a Rússia, onde a Rússia teria sequestrado milhares de crianças ucranianas de Kherson, que é uma região que está tomada pela Rússia há algum tempo. Moscou, inclusive, estaria realocando 500 crianças ucranianas em média por dia, tirando do local e levando para a Rússia. Olha, isso é uma forte acusação. Inclusive, quem teria dito isso teria sido o próprio vice-primeiro-ministro russo, que então seria uma das pessoas mais importantes do país, o Marat Khusnulin. O Marat Khusnulin teria dito isso e a informação vem do Kiev Independente. Esse Kiev Independente parece que, Kiev já vem, né? Vem de um lado da guerra, vem da Ucrânia, né? Parece um local não confiável. Mas eles estão fazendo a maior cobertura da guerra desde o início. O que você vê na CNN americana, passa na CNN do Brasil, e passa também na Globo, e passa em todo local. Normalmente vem da CNN, Fox, BBC, esses órgãos maiores, e eles estão quase todos tirando ali as suas referências, principalmente do Kiev Independente. Então eu tô falando das informações que o mundo vem acreditando nos últimos momentos, né? É um órgão que, apesar de muitas vezes se posicionar contra a Rússia, ele cobre o que acontece. Também os ataques ucranianos, por exemplo, ele faz questão de cobrir, né? Mas se não bastasse o Kiev Independente trazer essa informação, a Associated Press, que é uma espécie de associação ali da imprensa global, né? Que tem muita credibilidade, inclusive, que faz um trabalho de checagem, de conferência, de se realmente, por exemplo, um jornal como esse, no momento de guerra, está passando informações corretas. Veio a público falar que está fazendo investigação sobre justamente isso, sobre essa levada das crianças para a Rússia, e que realmente está acontecendo. Segundo a apuração deles, essas crianças estão sendo levadas convencidas de que os pais não querem mais elas, de alguma forma. Elas são levadas então para a Rússia. Na Rússia, elas são obrigadas a fazer propaganda política de alguma forma, falando contra a Ucrânia e falando que estão buscando um novo lugar, um novo lar na Rússia, e ganham então a nacionalidade russa. Então, crianças que literalmente estão sendo tiradas de suas vidas e estão tendo a vida totalmente mudada, sem nenhum tipo de comando sobre isso, porque ainda são muito jovens para perceber o que está acontecendo. Se isso for real, é mais um crime de guerra que está acontecendo em todo esse conflito entre Rússia e Ucrânia, né? Bom, na quarta posição a gente vai falar sobre 8 múmias que foram encontradas no Peru. Uma equipe de pesquisadores encontrou ali 8 múmias no Parque das Lendas, que fica em Lima, no Peru, e são 6 adultos e 2 crianças. Os especialistas acreditam que o sítio arqueológico local, né, onde eles encontraram ali os corpos, seja um cemitério da era colonial, ou seja, o cemitério da época em que os espanhóis já tinham chegado por aqui, já tinham chegado no continente e estavam em guerra provavelmente com o Peru, e de alguma forma já estavam fazendo uma mudança cultural no local, onde já tinham pessoas que eram naturais daqui, mas que eram católicas, por exemplo, que era uma religião trazida pelos espanhóis. Então, inclusive, essa informação não vem dessas 8 múmias de agora, vem de 3 múmias que foram encontradas esse ano, lá em agosto, no mesmo local. Dentre essas primeiras que foram encontradas, tinha uma que estava com uma cruz de madeira na mão, o que dá a entender que era ali um ritual católico, né? Inclusive, o enterro, muitas vezes, com o padrão que a gente tem hoje, já é um ritual católico em si, né? A forma que a gente faz. Existem várias outras culturas que agem de uma forma diferente. Manuel Mourão, que é o gerente de campo dessa pesquisa que está rolando por lá, disse o seguinte: todos os indivíduos adultos que identificamos têm diferentes posições de braços, alguns os têm no peito e outros no quadril, mas essas posições de sepultura não são muito comuns na área, já parecem ser bastante influenciadas pelos espanhóis ou pela colônia que chegou mais tarde. Lembrando, né, que a conquista da Espanha no local ali em cima do Império Inca do Peru começou em 1532 e foi até 1570, então durou 4 décadas, foi uma época também de muita guerra, até que a Espanha colonizasse o local, e aí o local ficasse
ficasse totalmente influenciado daquela forma. Então, é até difícil para eles entenderem se é um túmulo daquela época mesmo, ou se é um túmulo mais recente, porque, né, tem um padrão mais recente, e se é um túmulo daquela época e tem um padrão mais recente, é um dos primeiros túmulos com contato cultural com a Espanha, entendeu? A ser influenciado pela Espanha. Por isso que é tão interessante, por isso que virou notícia. Na terceira posição, a gente vai falar do falecimento do criador do Yu-Gi-Oh!, o Kazuki Takahashi, que, inclusive, faleceu em julho, né, aos 60 anos. E ele teria falecido, na época, a notícia é que ele teria falecido durante um mergulho. Mas agora, testemunhas prestaram depoimento e deram detalhes de como isso teria acontecido de verdade. Pessoas que estavam no local disseram que o Kazuki enfrentou ali a correnteza que estava passando pelo local, eles estavam realmente em mergulho, e do nada veio uma forte correnteza, e nessa correnteza estava a mulher dele e a filha de 11 anos. Então, ele viu as duas em perigo e enfrentou essa correnteza, entrou na água e acabou, então, sendo levado e não conseguiu sobreviver. Inclusive, um oficial do exército americano que estava por ali, que era um instrutor de mergulho, também entrou em ação e tentou ajudar as mulheres, ajudou a filha dele, ajudou a mulher dele, tirou as duas da água, mas disse que ele não viu na hora o Takahashi e por isso foi feita uma busca que em 3 dias conseguiu encontrar o corpo dele lá na costa do departamento de Okinawa, que fica no sul do Japão. Então, muito tempo depois já encontraram o corpo dele, né? Mas você vê, o cara acabou falecendo, então, num ato de... Sim, tentar salvar a família. Tentar salvar, né? De empatia, né? Na segunda posição, a gente vai falar sobre uma epidemia global de câncer que está sendo debatida agora pelos órgãos de saúde, porque o número de casos de câncer em idades mais jovens, em adultos com menos de 50 anos, está sendo bem elevado. A gente está tendo aí um aumento cada vez maior, né? Antes, esse tipo de câncer era chamado de precoce, né? Tendo um início precoce, porque a pessoa, não costumava ter... Era visto como uma doença de velho, né? O câncer. Só que hoje em dia está cada vez aumentando mais e o principal tipo de câncer é dado por problemas digestivos, ou seja, tem a ver principalmente com a alimentação. E com a alimentação que a gente está tendo cada vez pior, né? Por conta dos alimentos industrializados que a gente se acostumou a utilizar e tudo mais. Inclusive, tem uma correlação muito forte com alguns problemas como obesidade, sedentarismo, que aqui eu acho que é o pior, né? Porque, por exemplo, ninguém que olha para a cara do Drauzio Varela fala assim, esse cara transborda saúde. Não. Aquele velhinho seco, tu olha e fala assim, esse cara pode falecer a qualquer momento. E, na verdade, ele estava correndo uma maratona lá na França esse dia e ganhou uma medalha por correr 5 maratonas diferentes, que são muito pica. Quem consegue correr, que é muito difícil alguém conseguir correr, ganha uma medalha, ganha um prêmio. Ele estava lá fazendo isso esses dias. Por quê? Absurdo. Porque ele não é sedentário. Então, mais do que o shape em si, o que importa muito é se o cara tá ativo ou não. Ou seja, eu sou obeso e sou sedentário, então foda-se. Eu também, com certeza. A gente tá nesse aí. Diabetes também ajuda bastante, porque as pessoas estão começando a ter problema, igual a gente falou, envolvendo ali a alimentação, né? E já tem um problema com diabetes, aí depois pode acabar tendo um câncer no intestino, no estômago. Problema como o abuso de álcool, de tabagismo, poluição ambiental, dietas do tipo ocidental, principalmente, que são ricas em carne vermelha. Então, esse tipo de problema... No fim... Aí, ó. Tudo... Bingo! Tipo nós assim, rindo aqui é um problema sério. Mano, eu tô vendo aqui e não tem... Nada. Todo mundo usa tudo isso aqui, praticamente. Não, tipo, uma pessoa usa pelo menos um disso aqui, tipo, carne vermelha. Pô, tem... Várias pessoas comem muito carne vermelha. Então o negócio é talvez parar de comer carne vermelha. Será que a gente vai ter que parar de comer carne vermelha? E poluição ambiental? Como é que a gente vai fazer? A gente nem pensou pra... será que a gente para de beber? A gente para de fumar? Não, será que a gente pode comer carne vermelha? Carne vermelha tem que parar. Tem que parar a carne vermelha. Parar a carne vermelha. Na primeira posição, a gente vai trazer aí 2 notícias envolvendo a Rússia também, né? Onde a primeira fala sobre oficiais ligados ao Kremlin, que é o órgão governamental da Rússia, que estão buscando agora asilo na França. Um é membro do FSB, que é o Serviço de Segurança da Rússia, né? E um é membro do Grupo Wagner, que a gente já falou aqui no canal, que é um grupo, uma organização mercenária que trabalha ali para o Putin, fazendo a segurança do Putin. Então os dois têm uma presença muito próxima do presidente, viu uma rotina de perto ali e tem informações importantes agora para poder dividir em troca desse asilo, né? Inclusive, o fundador de um projeto de direitos humanos, o Vladimir Ossechkin, disse que os dois vão cooperar com a investigação que está acontecendo sobre o Putin, sobre o regime do Putin, né? Que é uma investigação, inclusive, internacional, que envolve vários países. E disse também que um canal grande de televisão, um canal internacional, está fazendo uma matéria já sobre, com as 2 testemunhas, e que elas vão contar tudo o que sabem sobre o governo. Eu duvido, por exemplo, que se eles dividirem algo realmente muito importante, eles vão soltar pro público. Porque talvez seja interessante o Putin não saber que a gente sabe algo que, entendeu? Que ele pode alguma fazer, coisa pra estar à frente dele de alguma forma. Não vou dividir com o público, mas vamos esperar os próximos dias, né? E uma outra notícia que chamou a atenção, que merecia espaço aqui também, é que o túmulo dos pais do Putin, de alguma forma ali, foram violados, né? Uma mulher foi presa por um ato de protesto que foi feito ali em cima dos túmulos do pai dele, onde ela colocou um papel escrito: vocês criaram uma aberração, um assassino.
Então ela já foi detida no mesmo momento, no local, né, pelas autoridades, e não sabem exatamente ainda do que acusar ela, né? Tipo, porque ela não chegou a destruir o local, não chegou a quebrar, por exemplo, né? Mas ela desrespeitou de alguma forma. E nesse momento, por exemplo, que você não pode protestar contra a guerra e ir contra a guerra, ela foi contra o Putin e não contra a guerra. Então, tipo, ela tá com os direitos preservados. Mas, ao mesmo tempo, ela tá detida e ela pode cair na lei de protesto anti-guerra. Se ela cair nesse tipo de lei, aí sim ela tá lascada, porque ela pode pegar um bom tempo. Pela leitura da lei fria, ela tinha que passar batido. O protesto dela foi contra o Putin, né? Não foi contra a guerra, certo? Então ela tinha que passar batido. E chamou a atenção também. Vamos ver no que vai dar, né? Vamos ver. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado da forma como a gente abordou os temas. Se vocês curtiram, se inscreve aí no canal, deixa um like pra ajudar a gente, comenta também, continua assistindo a gente, vê os próximos vídeos aqui e me segue lá no Instagram, @BrunoFabio, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, é nóis.